Olá, o tema de hoje é energia elétrica residencial. Eu estou aqui com o técnico Alan Guides e ele é encarregado de manutenção elétrica automoção industrial. O que na realidade o encarregado faz? Olha, eu sou responsável pela manutenção elétrica na empresa que eu trabalho. Eu trabalho numa indústria química, então nós temos muitos equipamentos elétricos. Então eu sou responsável por fazer a manutenção e, em alguns casos, a instalação também de alguns equipamentos. Então, a gente cuida para que esses equipamentos funcionem, para que a fábrica não pare com a sua produção por problemas elétricos. Então, não só eu, como uma equipe, nós cuidamos dessa parte, fazendo a manutenção corretiva, quando tem algum problema nos equipamentos, e uma manutenção preventiva para que não venha ocorrer esses problemas. Equipara-se a essa questão da eletricidade, da energia elétrica industrial com a residencial? Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos, sim. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós utilizamos a tensão residencial com 127 volts. Independente de ser uma residência que tem um medidor trifásico, monofásico ou bifásico, por fase ela gera 127 volts. E na indústria nós também temos essa tensão de 127 volts. Principalmente nos escritórios, com parte de iluminação, os computadores. Essa área da indústria, normalmente ela utiliza o 127 volts, que é igual ao da residência, que é a tensão que nós temos na residência, aqui no Rio de Janeiro. Tá, mas como hoje o nosso assunto é voltado mais para a residência, né? Que as pessoas buscam saber como cuidar dessa questão de energia, economia residencial, vamos passar então um pouquinho mais para essa questão. Quais os cuidados que eu tenho que ter em casa para trazer uma economia para a minha conta de luz? Uma das maneiras principais hoje, por exemplo, você trocar a sua iluminação por lâmpadas de LED, elas são muito mais econômicas. É você evitar locais com lâmpadas acesas quando não tem ninguém. Tá? Uma outra maneira também, em caso, porque hoje nós temos muitos equipamentos com controle remoto, e agora com essa parte de automação residencial, nós temos equipamentos que funcionam através de Wi-Fi, até comando de voz. Então, para esse equipamento funcionar, ele tem que estar ligado. Então, se você não vai estar em casa por um período grande, se você sai para trabalhar de manhã e só vai voltar à noite, o ideal seria que você desligasse esses equipamentos da tomada. E por mais necessário, né? Por mais que a televisão não esteja funcionando, mas se ela estiver ligada na tomada para que você acesse o controle remoto, está gerando um consumo de energia. E nós já temos um equipamento que tem que ficar ligado constantemente, que são as geladeiras. Então, se você seguindo nessa linha de desligar esses equipamentos, se você for ficar um longo período ausente da residência, ajuda bastante no consumo, a diminuir o consumo. Eu já ouvi, não sei, é mito ou verdade que essa questão de você, à noite você desliga um aparelho como a geladeira, isso não pode vir a causar algum dano para esse eletrodoméstico? Eu já ouvi pessoas dizendo que desligam para a economia da energia, né? Vir essa economia no final do mês. Isso Sim. Não acaba danificando o aparelho? Não, quando você desliga ele por um determinado tempo, não. Porque a própria geladeira, o sistema dela, ela faz um desligamento do compressor. Ele atinge uma certa temperatura e ele desliga. Então, se você, por um período, você desligar ele à noite, não causa problema ao equipamento. Então, isso é mito. Então as pessoas podem, caso queira... Pode. Se tiver como fazer isso, pode. Desliga à noite, religa de manhã, não vai causar Se não tiver nada que ali dentro precise de uma determinada temperatura, né? Pode, não tem problema. Nossa, interessante isso. Eu já ouvi tantas pessoas falarem, mas eu imaginava que pudesse vir a causar algum tipo de dano. Mas essa questão desses adaptadores, chamam de Benjamin, né? Isso. É bom usar isso? Não é aconselhável. Por exemplo, na indústria, ele é até proibido. Dentro de uma empresa, é proibido você usar adaptadores
você usar réguas de extensão com cabo paralelo, tudo isso é proibido dentro da indústria. Por quê? Porque são equipamentos que normalmente não tem uma regulamentação, não tem um padrão adequado para a utilização. Então, quando você pega uma tomada que, por exemplo, ela tem uma carga ali para uso de 10 amperes, e você liga mais de um aparelho, você pode estar comprometendo tanto a tomada quanto os aparelhos. É o quê? Um aumento de carga. Um aumento de carga em cima daquela tomada. Você gera um aquecimento no próprio plug da tomada, ocasionando um derretimento, e com isso você, com certeza, você altera o consumo da sua residência. E correndo o risco de danificar os aparelhos que você está utilizando ali. Mesmo essas extensões que possuem esses filtrozinhos, né, que eles Filtro. colocam. Essas são adequadas para você usar isso. Por quê? Com filtro são. Porque se você, porventura, venha a ultrapassar a capacidade dessa régua, ela tem um fusível, que ela queima aquele fusível. Isso é uma maneira de proteger o equipamento. Então ótimo. Tirando essa, então além, né, dessa questão dos benjamins, né, esses adaptadores, que inconscientemente a gente começa a adaptar vários elétrodos ali nessa tomada. Qual outras atitudes inconscientes que a pessoa tem que pode vir a causar um dano aí na rede elétrica, um aumento na conta, ou até mesmo a questão de um incêndio, enfim? O que acontece muito às vezes, por exemplo, com relação a banheiro, a chuveiro, né? As pessoas utilizando um chuveiro elétrico e às vezes o normal do chuveiro elétrico, ele tem um disjuntor que faz a proteção do cabeamento. O disjuntor não é para proteger o chuveiro. O disjuntor protege o cabo. Então, quando você tem um chuveiro que ele atinge uma certa corrente elétrica, se o disjuntor não suportar aquela corrente, ele desliga, que é a proteção do cabo, justamente para evitar que o cabo venha a queimar. O que acontece às vezes, pessoas, para evitar que ele fique desligando no meio do banho, elas aumentam a potência do disjuntor sem alterar o cabo. Que é um problema. Aí, aquele disjuntor deixou de proteger aquele cabo. O que pode vir a acontecer é o cabo queimar. E isso pode vir a ocorrer um acidente com um incêndio, por exemplo. Então, um simples cabo. Então, no caso, saiu uma faísca do chuveiro, isso pode cair na rede inteira? Pode, porque aquela faísca está vindo justamente do cabo elétrico. É ele que gera a tensão que vai gerar essa faísca. E acaba espalhando por toda a Pode, ele residência. queimando dentro da tubulação, ele pode gerar um incêndio. Porque você tem outros equipamentos, você tem outros itens dentro de casa que podem queimar. Por exemplo, a tinta da parede, em alguns casos, a tinta é feita de solvente, que é um material de combustão, e ela pega fogo. Então isso pode ajudar a propagar o incêndio. Os seus próprios móveis dentro da casa, isso pode piorar. Então, o ideal é que você, toda vez que você for aumentar a capacidade de um disjuntor, você tem que alterar o cabo. O cabo tem que ser sempre compatível com aquele disjuntor, que é para que ele não queime. Então, são alguns detalhes que precisam ser levados em consideração dentro de uma residência. No caso, principalmente banheiro, né, que acontece muito acidente. A questão de usar mulheres principalmente, né, que usam esses aparelhos para a questão da vaidade, né, tem essa vaidade. Acontece muito acidente usando um secador, uma chapinha. Quais os cuidados, de fato, as pessoas precisam ter para que não venha acontecer algum tipo de acidente? Com relação à chapinha, como ela tem um contato direto com a pessoa, ela tem que usar a chapinha em contato direto com o cabelo. Um cuidado que deve se ter é que ela não use esse equipamento logo após o banho, com o cabelo molhado e com os pés descalços. O ideal é que ela use um calçado isolante e que o cabelo não esteja molhado. Então, cabelo seco e pés calçados. Exatamente. Isso que é para evitar que ela venha ser vítima de um choque elétrico. Caramba. O que pode vir a ser fatal pelo fato dela estar descalça com o cabelo molhado. Vira um condutor, né? Tá com o pé no chão, acaba virando um condutor. Então, realmente é um perigo. E são os locais que
mais acontecem acidentes domésticos com relação a choque elétrico. No banheiro. É o banheiro, justamente. Ou às vezes o chuveiro. Hoje em dia ficou mais difícil no chuveiro pelo fato do chuveiro agora serem de materiais isolantes. Entendeu? Mas um cuidado também que se deve ter com o chuveiro é de que ele seja aterrado. Que a sua instalação elétrica seja toda ela aterrada, com bom aterramento para evitar o risco do choque elétrico. Ótimo. É que antigamente as pessoas, gente, não vamos aqui tratar de idades, tá? Mas antigamente tinha no próprio registro, né? A pessoa tocava ali e tomava choque, né? Era a falta do aterramento. Falta do aterramento e proveniente do chuveiro. Porque antigamente você tinha chuveiros de metal. Hoje eles são de material isolante e eles já vêm com o próprio aterramento, que você tem que ligar na residência. Bom que as coisas vieram evoluindo para melhor. Foram evoluindo, né? Foram melhorando. Mas, Alan, agora, nós estamos chegando aí nessa fase, final de ano, Natal, e as casas completamente iluminadas, esses pisca-pisca. O que você me diz sobre isso? Como é que devemos nos comportar e como é que vem a conta de luz? Aumenta. Com certeza vai aumentar, entendeu? Mas o principal é tomar cuidado na hora dessas ligações. Evitar o excesso de Benjamin nas tomadas para ligar vários pisca-pisca. Procura um profissional, alguém que tenha algum entendimento, que faça uma certa extensão com as tomadas, tudo separado, um cabo adequado. Buscando principalmente esses filtros que têm esses fusíveis, exatamente, né, para se resguardar. Que ajuda a proteger. Se tiver algum problema no pisca-pisca, o filtro faz a proteção. Ele evita que esse problema venha a afetar a residência. Mas em questão de economia, não tem nenhum que venha trazer economia. Eles já são mais econômicos do que os mais antigos, pela lâmpada, que agora são lâmpadas LED. Então o consumo deles é bem menor. Mas quanto mais você colocar, você vai aumentar um pouco. Mas não vai ser nada assustador. É uma época que... Então as pessoas vale podem enfeitar suas casas, né? Pode. Só toma cuidado na hora onde vai ligar e a maneira. Para evitar usar lá um Benjamin em cima do outro, e botar 10 Benjamin para poder ligar 10 pisca-piscas diferentes. Evita isso. Faz uma extensão que tenha as tomadas tudo separado, usa um cabo adequado. Aí vai dar tudo certo, vai poder enfeitar a casa e curtir aquele Natal com tudo bonito, piscando e colorido. Então ótimo. Agora eu quero que você me diga o seguinte: qual a sua recomendação para evitar qualquer tipo de problema na residência? A primeira coisa, quando você for fazer uma instalação elétrica, você procurar um profissional que seja qualificado, para que ele faça as coisas de maneira correta. Evitar usar material para economizar muito e acabar pondo em risco todo o trabalho. Os similares que acabam saindo caro, né? Procura um profissional qualificado, porque ele vai te dar todas as dicas, ele vai fazer o trabalho bem feito, da maneira adequada, para que você não tenha excesso de consumo e corra risco de danificar seus aparelhos dentro de casa. A gente se sacrifica tanto para conseguir as coisas, não vai estragar no final, na hora de fazer uma instalação elétrica, fazer de qualquer maneira e com qualquer um, e depois aquela economia que você teve com um profissional, você ter de prejuízo depois com as suas coisas em casa queimando porque a instalação está mal feita. Então, no caso, a importância do quadro de energia é ideal para cada cômodo ou cada aparelho? Como é que funciona isso? Você pode dividir por blocos, né, a sua casa. Você não precisa necessariamente ter no quadro um disjuntor para cada equipamento. Não precisa necessariamente isso. O que você tem que fazer é calcular a corrente que você vai usar naquele determinado ponto e colocar um cabo e um disjuntor adequado para aquilo. Você vai poder ligar todos os seus equipamentos, você não vai ter problema de excesso de consumo, você não vai ter problema de queda, e você não vai precisar alterar muito o gasto da sua obra, tendo que colocar vários disjuntores, um para cada ponto. Você até pode fazer isso, mas fica um custo muito alto.
Porque dentro de uma obra, o material elétrico é um material caro. Então você não precisa. O que você tem que fazer é dimensionar o cabo com o disjuntor para aquele local que você vai utilizar. Que é suficiente. É Não suficiente. gera nenhum tipo de risco fazer Não, dessa maneira. não. Você não precisa, para cada ponto de tomada, você ter um disjuntor. Não precisa. O que você tem que fazer é você fazer um cálculo específico para aquele local. Aí você usa o cabo, as tomadas e o disjuntor ideal. Algum disjuntor que você recomendaria, apesar de não estar tendo nenhum jabá aqui, mas vamos passar aqui para o telespectador, qual o material, de fato, o melhor material, o material adequado, ponto seguro, né? Eu trabalho muito com o Siemens, os disjuntores da marca Siemens, disjuntores Stack também, são as duas marcas. Você tem a Schneider também, que são equipamentos bons, entendeu? Para essa área. Lista, então seria o quê? Siemens? Eu uso mais o Siemens, mas esses três são equivalentes. E entendeu? A fiação? Com relação a cabo, nós temos os cabos da Pirelli, que são excelentes cabos, entendeu? Que como eu trabalho em indústria e lá é muito rigoroso, então são o material que a gente mais usa, né? entendeu? Mas você tem outras marcas no mercado que também são boas, até com preço um pouco mais em conta, mas esses são os tops do que eu uso. Então, gente, fica a dica. Sua casa merece a Siemens e a Pirelli para que não venha a ocorrer nenhum tipo de problemas aí de eletricidade, nenhum tipo de curto-circuito. Agora, para finalizar nosso bate-papo aqui, Alan, que eu adorei, qual a sua recomendação para as pessoas? Olha, que tomem cuidado, porque a eletricidade não é brincadeira, é uma coisa que mata. E nós temos muitos acidentes aí envolvendo a eletricidade com relação à força de energia. Então eu não aconselho que quem não tenha uma qualificação para trabalhar com isso, que mexa com eletricidade, se não tiver conhecimento realmente da área. Eu não aconselho que façam isso. E em residência, toda vez que você for fazer algum reparo que envolva eletricidade, se certificar de que você desligou os disjuntores direitinho antes de você mexer, para evitar o risco do choque elétrico, que pode vir a ser fatal. Toda vez que eu tento encerrar uma entrevista, eu não consigo, porque vão vindo várias perguntas, aí eu tenho que encerrar o encerramento para poder trazer mais uma questão. E me diga uma coisa, qual seria a diferença do monofásico para o trifásico? Essa questão da energia 127 para 240, né? 220. Qual seria a diferença entre elas? O que traz de economia também? Olha, isso aí é uma coisa que as pessoas me perguntam muito com relação ao 220 e ao 127. Se um é mais econômico que o outro. Não é. Não é? Não é. Aonde é que você vai economizar? Você vai economizar na sua obra. Na hora de você fazer uma instalação elétrica, se você optar por aumentar a tensão, você vai diminuir a carga. Você diminui a corrente. Então o material que você utiliza acaba ficando mais barato. Por quê? Porque você pode dimensionar menos. Como seria esse dimensionar menos? Se para um equipamento que eu for ligar ele em 127 volts, eu precise de um cabo de 6 milímetros, quando eu colocar ele em 220, eu abaixo isso pela metade. No caso, colocando para 220, eu teria que alterar esse cabo? O cabo, você altera. Você pode optar por um cabo mais barato. Não de qualidade, mas pela dimensão do cabo. Se um exemplo aqui, eu vou chutar. Se eu precisasse usar 100 metros de cabo 6 milímetros para ligar um equipamento em 127 volts, e esses 100 metros me custasse R$1.000, se eu transformar esse equipamento para 220 volts, de repente eu vou gastar 500 só de cabo. Que interessante. Mas não vai alterar o consumo, não vai mudar. Eu não vou pagar uma energia mais barata, porque o equipamento vai consumir a mesma coisa. Mas eu vou economizar no cabo. Se eu gastar no material. No material. Se o disjuntor, um cabo de 6 milímetros, ele me dá
proteção aí de 30 amperes, o de 6 milímetros. Eu vou precisar de um disjuntor de 30 amperes. Porque ele está ligado em 127 volts. Quando eu passar ele para 220, eu não vou precisar mais dos 30 amperes. Eu preciso de 15? Tô 15 aqui porque ou 20. Vamos botar no máximo 20. Aí eu posso usar o cabo de 2,5. Ele não vai custar R$1.000 o metro. Provavelmente ele vai custar 400 ou 300. Aí eu já economizei. O disjuntor, se ia custar um chute R$30, um disjuntor de 30 amperes, o de 20, de repente vai custar R$20. Então eu já economizei R$600 no cabo e economizei mais R$10 no disjuntor. Essa é a economia. Né? Não é no consumo de energia junto à concessionária. Na economia, na sua obra. É na obra. Eu imaginei Entendeu? que fosse na conta de energia, Não, mas é na obra. Porque o equipamento vai utilizar a mesma coisa. Caramba, que interessante. Entendeu? Isso é um tema realmente relevante para muita gente. Não tem esse... É mito o cara achar que aumentando a tensão ele vai diminuir a conta dele. Não vai. Ele diminui o custo da obra no material. Poxa, bacana. Gostei. Pessoal, Alan Guedes, técnico em eletrotécnica e trabalha na indústria. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada pelos teus conhecimentos. E espero te ver mais uma vez aqui no nosso canal. Eu que agradeço e espero ter ajudado aí o pessoal de casa. Muito obrigada. Forte abraço. Tchau, tchau. Vem pro balaio do Balacobaco, você também. Vem? Ah, gente, calma aí. Eu já estou me despedindo, mas eu esqueci. Tem um presente para o meu convidado. Aqui. Alan, um presente do balaio do Balacobaco para você. É uma caneca personalizada. Tá conseguindo abrir, não? Vamos aqui. Não, tô tendo uma dificuldade aqui. Pronto, aqui. Opa. Presentinho do balaio do Balacobaco. Espero que goste. Adorei. Então, gente, obrigada. Forte abraço. Tchau, tchau. Vem pro balaio do Balacobaco.